Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio o presidente do IBGE, Márcio Postman. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, Márcio. Nós que agradecemos a oportunidade desse diálogo. Vamos conversar sobre vários assuntos. Começo te perguntando de que forma o IBGE pode analisar a situação em relação às tarifas impostas pelo governo americano aos produtos brasileiros. A trajetória do IBGE é justamente apresentar informações relativas à realidade, à revelação da realidade brasileira a partir da observação. Então, nós não temos, na verdade, nenhum impacto neste momento relativo a uma decisão que o presidente dos Estados Unidos tomou, até porque foi informado que, caso venha as tarifas serem elevadas, ocorrerá no mês de agosto, né? Então, o que o IBGE faz é que, na verdade, a realização de suas pesquisas, levantamento do nível de preços, por exemplo, nível de atividade econômica, da ocupação e renda, somente serão avaliados a partir das pesquisas que o IBGE vai levar a campo no mês de agosto. Então, nós não temos condições de antecipar, porque a gente trabalha com a realidade observada a partir das pesquisas que vão a campo no período, em geral, anterior ao quando a gente revela. Então, possivelmente em setembro nós teremos condições, caso de fato as tarifas venham a ser implementadas, temos condições então de revelar informações relativas ao emprego, impacto no emprego, impacto no nível de preço, na atividade econômica, na tributação, enfim, um conjunto grande de informações que o IBGE terá condições de informar a partir de um possível impacto da elevação das tarifas dos Estados Unidos. Entendo. O senhor também é economista, né? Qual é a sua avaliação em relação a essas tarifas impostas? É muito estranho, do ponto de vista econômico, uma manifestação dessa natureza. Inclusive, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos revelou, uma semana atrás, não é, que havia sido multiplicado o comércio dos Estados Unidos com o Brasil, e, sobretudo, com um superávit que cresceu muito favorável aos Estados Unidos. Então, do ponto de vista econômico, é estranho a manifestação do presidente reclamando que o Brasil praticaria uma política tarifária desfavorável aos Estados Unidos, porque, na verdade, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então, não consigo compreender, do ponto de vista econômico, razões para uma decisão desta natureza e entendo que deverá haver pressões, inclusive, das próprias empresas norte-americanas, porque elas serão muito afetadas se essa decisão for, de fato, para valer. Na opinião do senhor, que tipo de estatística, informação que pode ser levantada pelo IBGE para que o Brasil consiga lidar melhor com essa instabilidade internacional? Olha, o IBGE tem um papel de revelar, então, as informações, os dados que estão ocorrendo, né, do ponto de vista do comércio externo. O Brasil vem apresentando resultados muito favoráveis, não é? Nós não temos tido problemas maiores nas contas de pagamentos, nas contas nacionais pelas quais o Brasil opera, não é? Mas é evidente que estamos diante de um mundo muito conturbado, né? E o Brasil conseguiu fazer, através de uma política de diversificação do seu comércio, ele depender cada vez menos de países. Nós tínhamos, há algumas décadas atrás, um comércio muito concentrado, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Com a diversificação que o Brasil tem feito, isso tem permitido que o Brasil tenha melhor capacidade de reagir a situações como essa que agora, infelizmente, foram apresentadas pelos Estados Unidos, porque ele tem mais parceiros em diversas regiões do mundo. E isso nos dá uma segurança para que o país possa operar num quadro de instabilidade tão acentuado que o mundo está vivendo. Agora, falando de uma outra questão também bem atual, é a crise do IOF, que ainda segue sem uma solução. O governo já afirmou que seria muito ruim para o equilíbrio, né, das contas do governo, enfim, abrir mão desses recursos. Eu gostaria de saber de que forma também que o IBGE pode ajudar, levantando informações em relação aos setores que podem ser mais afetados, os setores na população que podem ser mais afetados por essa alta do IOF. Bom, esse imposto, ele é um dos diferenciais dos demais impostos, taxas e contribuições,
que o Poder Executivo tem condições de aumentar ou diminuir, né, diante de uma compreensão da relação do Brasil com o exterior. Então, é um tributo que, em períodos anteriores, ele subiu, desceu, até no governo passado, inclusive, voltado justamente para que o Brasil possa ter uma melhor relação com o exterior. Então, é um imposto que foge à regra dos demais que precisam anualidade. Se vai aumentar o imposto de renda, ou ICMS, enfim, outros tributos, eles precisam de uma anualidade. Eles precisam ser discutidos, definidos num ano, para que possa ser cobrado no ano seguinte. No caso do IOF, isso pelo menos até agora não segue esta regra. Ele é um imposto mais imediato para atuar com o objetivo justamente em relação à questão externa do país, não é? Mas ele também tem um efeito não apenas regulatório, mas também um efeito arrecadatório, não é? E me parece que esse é o tema que está sendo tratado atualmente do ponto de vista do entendimento do Congresso em relação ao entendimento do Poder Executivo. E me parece que ela vai ser definida pelo Poder Judiciário, não é? Em relação aos possíveis impactos desse tipo de taxação, de tributação, não é? É sobre operações financeiras. Então, não tem necessariamente um impacto direto sobre as atividades produtivas. Pode vir a ter no médio e longo prazo, mas no curto prazo nós não entendemos que possa ter algum efeito. De toda maneira, se tiver algum efeito, as nossas pesquisas econômicas, sobretudo, que são feitas a partir dos dados das empresas, revelarão isso com mais precisão. Uhum. E o senhor, como economista, acredita aí que tem outra alternativa para o governo para enxugar as contas e, de repente, conseguir cumprir a meta fiscal? O governo disse que não pode abrir mão desses recursos por conta de uma perda de 10 bilhões de reais. Não, de fato, 10 bilhões é um recurso bastante significativo, mas no tamanho do orçamento ele não é tão acentuado. E, de fato, o Brasil tem despesas que deveriam ser repensadas, que são despesas improdutivas, eu diria assim, não é? Como é o caso dos gastos com pagamento de juros da dívida pública. O Brasil está comprometendo mais de R$1 trilhão no pagamento dos juros da dívida pública. O Brasil opera com uma taxa de juros reais muito elevada, né? Não tem comparação internacional. Então, esse é um tipo de despesa improdutiva, porque ele não gera nenhum emprego, por exemplo, ele só facilita aumentar a desigualdade. Agora, relativo ao relatório, o informe sobre riqueza no mundo, que um banco suíço tem divulgado ao longo do tempo, ele mostra, na verdade, não é, que a riqueza financeira vem crescendo mais de 3 vezes mais rápida do que as atividades produtivas. Então, esse é um ponto sobre o qual entendo que deveria haver uma reflexão maior do ponto de vista de como se distribuem os gastos públicos no Brasil. Uhum. E de que forma o IBGE pode ajudar a despolitizar esse debate econômico, até oferecendo evidências para que tanto o governo quanto o Congresso tomem decisões mais técnicas, baseadas em dados técnicos? Sim, de fato, essa era que nós estamos vivendo, vamos chamar assim de era da informação, não é? Do processo de digitalização, do uso recorrente de novos instrumentos de comunicação, não é? Ele gerou uma quantidade enorme de informações, mas na verdade o que a gente está percebendo é um avanço da desinformação. Até se usava no passado, né, que informação é poder. Às vezes eu fico pensando se a desinformação é que não é o poder. Não é? E isso também afeta o trabalho que o IBGE realiza do ponto de vista das estatísticas, né? Por exemplo, o IBGE divulga um índice de inflação, né? Um índice de preços, e, bom, seja qual for o valor, vamos dizer assim, subiu a inflação 0,5%, estou aqui dando um exemplo apenas, né? Aí alguém, talvez por má fé ou por desconhecimento, ignorância, ele vai no supermercado com o seu celular e mostra aqui, olha, o preço do tal produto, a carne, por hipótese, subiu 10% ou 5%. Então aquela inflação está errada. Mas, na verdade, isso é um desconhecimento e é uma mentira, porque o índice de preço, por exemplo, é de uma complexidade enorme. O IBGE colhe cerca de 500 mil preços em 10 regiões metropolitanas e 6 capitais. Ou seja, é uma massa de informação e a inflação, o índice de preço, é uma média, tá certo? Que leva em consideração o preço desde passagem aérea, não é? O preço do feijão. Então, é uma diversidade de preços e ele faz uma média.
Então, nesse sentido, desconhecimento, eu acho que tem um papel importante os meios de comunicação em poder melhor informar a sociedade na medida do possível, para não ser, de certa maneira, desvirtuado informações, no caso de estatística que estamos falando, que é a nossa especialidade, mas também em outras áreas, não é? Porque isso é realmente muito preocupante num mundo que a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é inverdade. Isso gera um descrédito, inclusive, das instituições e de quem tem que tomar decisões no país. Uhum. E, presidente, há dados atualizados sobre como a carga tributária tão pesada no nosso país, ela contribui para a desigualdade social? Sim, sem dúvida alguma. A tributação no Brasil é um dos instrumentos que leva a haver uma desigualdade superior àquela que o próprio mercado gera do ponto de vista do emprego, dos lucros, da produção. Não é? Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil tem um sistema tributário muito injusto. Não é? O maior peso da tributação está sobre o consumo e não sobre a renda, não sobre a propriedade, que são outras formas de tributação muito conhecidas e usadas nos chamados países envolvidos, né, do chamado norte global. Então, por exemplo, quando você toma uma família que tem um rendimento de até 2 salários mínimos mensais, ela chega a transferir na forma de impostos, taxas e contribuições quase 40% do que ela ganha. E se a gente tomar como referência uma família cuja renda está acima de 30 salários mínimos mensais, a contribuição para o imposto, taxas, não chega a 17%. Então, é muito iníquo o sistema tributário porque ele termina pesando mais sobre os pobres, proporcionalmente à renda, do que as pessoas que têm maior riqueza. Não é? Então, esse eu acho que é o debate, inclusive, que está ocorrendo no Brasil, não é? De como construir um sistema tributário mais justo, que onere os segmentos de acordo com a sua proporção de renda, e com essa medida, se avançar, penso que nós teremos a possibilidade de ter a distribuição da renda líquida, que a gente chama. Uma coisa é a distribuição da renda bruta, o salário que nós ganhamos é tanto e tal. Agora, quando você olha a líquido, ou seja, aquilo que foi retirado do imposto e aquilo que a gente recebeu como serviço público, que é a distribuição líquida da renda, é que a gente perceberá que poderá ter um efeito favorável se tivermos um sistema tributário mais justo. Uhum. E o IBGE é o responsável pelo IPCA, que é o principal índice usado para definir a política de juros aqui no nosso país. E a taxa vem sendo muito criticada, inclusive dentro do governo. Na opinião do senhor, tem aí um otimismo, pelo menos a médio prazo, de que essa taxa pode vir a ser menor? O IBGE tem que falar sobre a inflação. Né? Quem fala sobre taxa de juros é o Banco Central. Aliás, nós temos tido uma relação muito positiva com o Banco Central em termos de aproximação e compartilhamento de informações, de dados, né, que são muito importantes para as duas instituições, para que, inclusive, o Banco Central possa ter melhores acessos às informações para tomar as suas decisões. Né? Agora, do ponto de vista do IBGE, o que a gente tem analisado em relação ao comportamento geral dos preços, não é que há, de certa maneira, uma estabilidade na inflação. A taxa de inflação não é elevada, embora esteja sempre um pouco acima da meta previamente estabelecida, mas o que nós temos no Brasil, na verdade, é um problema, é o custo de vida. Tem que fazer uma diferenciação entre custo de vida e inflação. Inflação não é uma medida de quantos se acelera ou não os preços, qual é a velocidade de aumento dos preços. Tá certo? E essa velocidade no Brasil, ela já foi em torno de 10%, hoje está em torno de 5%, então houve uma queda, a inflação não tá tão elevada, os preços não estão se acelerando tanto. Mas o problema é que o custo de vida está num patamar muito alto. E me parece que é isso que uma parte dos brasileiros se ressente, porque mesmo tendo gerado empregos, mesmo tendo elevado salários, tá certo? O custo de vida ainda é muito alto no Brasil. Uhum. Qual seria a solução, na opinião do senhor, para se reduzir isso e para a população mais pobre ter acesso, né, a serviços, a bens, de uma maneira assim não tão cara como é hoje, esse custo de vida? Então, veja, o Brasil entrou numa recessão no ano de 2020, por força até da pandemia, né? Então, nós tivemos uma queda na atividade econômica, se produziu menos, se gerou menos emprego, né? Mas o Brasil voltou a se recuperar
dessa atividade que havia caído em função da chamada recessão. E nós crescemos, recuperamos a atividade econômica, basicamente ocupando a capacidade de produção já existente. Para você reduzir o custo de vida, nesse sentido, será importante o investimento, porque é o investimento que cria novas possibilidades de produção com custos menores, uma produtividade mais avançada. Então, entendo que para enfrentar o problema do custo de vida, o Brasil precisa, na verdade, de um investimento muito maior do que está fazendo. Investimento em estrutura, por exemplo, que permitiria reduzir custos de transporte, que não é baixo no Brasil. O custo de transporte pessoal dos indivíduos no Brasil, mas também o custo de transporte de cargas, por exemplo, né? Então, a infraestrutura nacional é muito importante, em relação também a vários serviços de telecomunicações. O Brasil precisaria de uma cesta básica no âmbito digital. Quanto custa para as famílias pobres, por exemplo, ter acesso à internet? Então, nesse sentido, eu diria que o Brasil precisa avançar nos seus investimentos, porque são os novos investimentos que permitem produzir com mais rápido, com maior produtividade e menor custo de serviço para as pessoas. Uhum. E de que forma que o IBGE pode contribuir aí em relação a esse debate entre o Banco Central e o governo sobre as metas inflacionárias? Eu diria que o IBGE não tem muito o que contribuir, a não ser produzir os dados mais precisos, né? Por exemplo, o IBGE está fazendo uma pesquisa chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. São mais de 106 mil famílias distribuídas pelo país que estão sendo acompanhadas durante um ano para saber o que as pessoas, os brasileiros, consomem. Se é feijão, se é arroz, o que fazem com o seu dinheiro, do ponto de vista da despesa, gasto em entretenimento, jogos. Então, esse é um mapeamento do padrão de consumo dos brasileiros. Mas para que serve isso, né? Porque os nossos recenseadores estão acompanhando, sabendo o que os brasileiros estão consumindo, se é rico, pobre, enfim, tem um padrão de consumo, aonde compram, se é no supermercado, se é na mercearia, se é na feira livre. E com base nesta pesquisa de orçamento familiar, que deve se encerrar agora ao final deste ano, nós vamos ter a possibilidade de oferecer, para termos um índice de inflação mais preciso. Porque a última pesquisa que foi feita foi no ano 2017. E é com base no padrão de consumo de 2017 que nós estamos acompanhando os preços. Mas nesse período de 2017 para cá, houve uma mudança no padrão de consumo, ingressaram novos produtos, tá certo? Então, essa eu diria assim, a contribuição do IBGE, oferecendo pesquisas mais próximas da realidade para que o Banco Central, o governo brasileiro tome decisões que entenderem mais adequadas. E até existe algum tipo de pressão política sobre a divulgação desses dados ou até mesmo sobre como eles são feitos? Tem algum tipo de pressão? A gente já viu isso em outros países. O IBGE aqui no nosso país está imune a esse tipo de pressão? Não, nós não podemos trabalhar com pressão, porque o IBGE tem que ter autonomia, não é? E assentado em metodologias científicas reconhecidas, com técnicos qualificados, que é o que nós temos. Nós, infelizmente, já tivemos no Brasil manipulação de inflação. Vamos lembrar o ano de 1973, por exemplo, no Brasil, não é? O índice de inflação era calculado por uma instituição privada oficial no Brasil até 1985. E essa instituição privada, infelizmente, sofreu uma manipulação de preços, né? E isso cria, na verdade, um descrédito para a instituição. Mas o IBGE faz levantamento oficial desde 1985 e nós não temos nenhuma manifestação questionando os dados. O que há, muitas vezes, é uma incompreensão, né? Como lhe falei, aquele exemplo anterior, né? A inflação, a média dos preços no Brasil foi, sei lá, 0,5, para dar um exemplo, e o preço de um determinado produto subiu muito mais. Então, mas a minha inflação é diferente daquela que foi divulgada pelo IBGE. Sim, mas nós estamos trabalhando de um índice nacional, né, que considera, na verdade, a população como um todo. Então, tem gente, em determinado momento, subiu o preço da passagem aérea. Mas quantos brasileiros usam passagem aérea? Tá certo? Mas aumento da passagem aérea tem implicação da definição do preço. Assim como, por hipótese, aumentou o preço do ônibus, não é? Ele tem um impacto na inflação. Mas não são todos os brasileiros que usam ônibus, então o impacto não é geral nesse sentido. Mas uma instituição científica, técnica, é a maior instituição pública de pesquisa no Brasil, a IBGE, e é uma das mais importantes do mundo. Então nós temos o rigor científico, técnico, não é? E não podemos trabalhar com pressão de qualquer governo ou da sociedade. A gente reconhece, abre os nossos dados, estão sempre transparentes, mas a determinação é a da ciência.
Inclusive, há um crescimento de estatísticas alternativas, como o senhor aí bem disse, sem esse lado técnico que é feito, né, que é muito usado pelo IBGE. E de que forma que o Instituto trabalha para combater a desinformação, muitas vezes divulgada por esses outros institutos que não têm esse respaldo técnico? Veja, o IBGE é uma das poucas instituições no Brasil que vai na casa das pessoas. Entra na casa das pessoas, faz perguntas, às vezes até indiscretas, sobre várias questões que nós precisamos apurar, não é? Então nós temos o rigor estatístico de ter essa credibilidade. São poucas instituições que entram na casa dos brasileiros, né? O bombeiro entra na casa brasileira, mas quando ele entra, possivelmente não é por uma questão muito boa. Assim como a polícia também entra na casa das pessoas, mas quando entra, alguma coisa complicada deve estar acontecendo. Ou a equipe de médicos da saúde também vão na casa das pessoas, mas é um problema de saúde. Então o IBGE vai para levantar informações. E se ele perde a credibilidade, ele não consegue fazer esse trabalho sério. Por isso que é uma instituição que zela sobre o trabalho que faz, porque é uma definição oficial do país. É a única instituição de estatísticas oficiais do país. Agora, evidentemente que nós temos outros tipos de pesquisa, etc., mas não há uma instituição reguladora nesse sentido. E é por conta disso que o próprio IBGE vem defendendo a criação de um sistema nacional de geociência, estatísticas e dados, que seria um sistema que regularia, na verdade, daria condições da população saber se aquele dado é oficial ou não é oficial. Então, nos falta uma instituição de caráter nacional que coordene as estatísticas oficiais e estabeleça, na verdade, um critério que credencie instituições que podem ou não divulgar informações precisas ou não. Mas isso nós não temos, e é uma preocupação que o IBGE tem. Temos trabalhado junto com a nossa ministra Simone Tebet, do Planejamento, sobre o qual o IBGE está subordinado, para que a gente possa ter esse sistema nacional, inclusive dando condições melhores para o próprio governo, para a sociedade saberem precisamente quais são os dados mais adequados da sociedade. A gente está até falando muito aí dos dados na ponta. E como é que é na coleta dessas informações? O IBGE ainda enfrenta resistência da população quando tenta entrar na casa das pessoas? Olha, eu participei há pouco tempo atrás de uma Conferência Nacional dos Estatísticos Europeus, né? E lá eles informavam de um problema sério chamado da não resposta aos entrevistadores dos países europeus, que as pessoas hoje estão menos sensíveis a ficar respondendo questionários ou coisa desse tipo. Então, isso impõe custos adicional na amostra, na pesquisa que eles lá fazem. Nós não temos esse problema no Brasil de uma forma abrangente. Sempre há resistência, evidente, por uma questão de segurança. Vou receber uma pessoa que se identifica como sendo do IBGE, mas será que de fato é? Então, a gente tem um 0800 que permite a pessoa saber se de fato aquela pessoa é do IBGE, nesse sentido, não é? Então nós não temos um problema assim. Tivemos um problema na época que foi realizado o censo de 2022, mas vamos lembrar, 2022 foi um ano eleitoral de muita polarização na sociedade. Então eu diria assim, é um problema que ficou para trás, mas a gente tem que sempre estar acompanhando, tá certo? Sempre informando. É importante, inclusive, que a gente tenha espaço nos meios de comunicação para que a sociedade saiba que o IBGE está fazendo pesquisa, que vai na casa das pessoas, mas vai na casa justamente para colher informação que ajude o Brasil a se conhecer melhor e, ao mesmo tempo, subsidiar quem toma decisões, não é? O presidente da República, ministros, mas os governadores, os prefeitos e mesmo os empresários. Quem toma decisão precisa ter uma informação. Se não tem informação correta, as decisões possivelmente não serão as melhores. Então, a não resposta não é um problema no Brasil, mas ela precisa ser tomada com cuidado. Nós temos cerca de 7 mil coletadores de informação distribuídos por 566 agências. É uma instituição nacional, nós somos presentes em 27 superintendências, são 26 estados mais o Distrito Federal, e nós temos agências em 566 municípios. Então o IBGE está presente e faz a coleta nos domicílios, nas amostras necessárias, para que nós possamos ter um serviço cada vez melhor e eficiente para os brasileiros. Em relação à dificuldade que o IBGE teve em 2022 para fazer as pesquisas, muito em função da polarização política, qual que é o cenário agora para as próximas eleições, ano que vem, ano eleitoral 2026? É bem lembrado, esse censo demográfico de 2022, ele foi realizado numa data que não era a prevista. O compromisso é de realização
de censos demográficos de 10 em 10 anos, então teria que ter sido feito em 2020. E, infelizmente, para a pandemia, outros países até fizeram censo demográfico, o Brasil não fez. E depois só foi fazer em 2022 por uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, porque havia resistência naquele momento do próprio governo financiar a pesquisa. Então, pela primeira vez, o censo de 2022 é o 13º censo que o país faz. O primeiro censo demográfico é de 1872. E esse foi o primeiro censo que foi realizado por intervenção do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, ele foi realizado, teve problemas de recurso, etc., mas foi realizado, são informações muito importantes que o IBGE ainda está divulgando. E é claro que nós tomamos como referência, a Casa sempre faz uma análise, né, da experiência adquirida pela realização de uma grande operação estatística como é o IBGE. Nós estamos falando de 180 mil recenseadores que visitaram 90 milhões de domicílios. Então não é algo simples num país de dimensão continental, né, num país que tem regiões que são muito diversas entre si, cidades avançadíssimas, mas também áreas agrícolas, distantes, etc. Então nós sempre fazemos um balanço, né, das lições aprendidas de uma grande operação estatística como o censo demográfico. Estamos preparando também para fazer um novo censo, que é o censo agropecuário, que é olhar, então, o agrário no Brasil, os seus recursos naturais, as florestas, a água, mas também a produção agrícola, etc. São operações estatísticas de grande porte e, ao mesmo tempo, também estão já preparando o próximo censo de 2030, né? Porque os censos precisam ser preparados com antecedência. E essa preparação está justamente levando em considerações três elementos importantes que vieram com a era digital, né? O primeiro é a capacidade do IBGE operar com múltiplas fontes de informação. Uma coisa é a pesquisa que ele vai a campo, vai a domicílio, em cada casa, etc., fazer a pesquisa. A outra é nós já termos informações antecedentes a partir de registros administrativos e cadastros existentes. Por exemplo, o INSS, não é? Ele tem o cadastro de cerca de 40 milhões de brasileiros que recebem pensões e aposentadoria. Essas informações nos são úteis, assim como os dados da Receita Federal, assim como os dados do CadÚnico, que tem os beneficiários dos programas sociais, assim como os dados do INEP, ou seja, nós estamos fazendo um esforço de integração de diferentes bancos de dados para poder utilizar isso previamente. A exemplo de que já é feito em outros países, por exemplo, a Espanha, não se faz mais censo da forma tradicional, não vai na casa das pessoas porque o governo já tem essas informações. Um passo importante que nós estamos dando no Brasil agora é a atualização dos nascidos e mortos diários. Isso vai ser possível o IBGE dizer o tamanho da população já com dados mais precisos a cada dia, se quisermos. Então, há um avanço nesse sentido do IBGE poder operar com grandes escalas de dados, processamentos de informações, não são só o do censo, mas juntando com outros bancos de dados. O segundo parte importante que nós estamos fazendo é a utilização da inteligência artificial, que é um instrumento muito importante no aprimoramento das pesquisas, nas interpretações das pesquisas. Só que nós estamos fazendo isso com um grupo de trabalho interno, porque tem que ser o uso da inteligência artificial de forma soberana. O IBGE tem um sigilo estatístico. Você jamais ouviu falar, não é, que vazaram informações do IBGE. Nós temos 90 milhões, tá certo, de domicílios no Brasil. Nós temos os dados dos brasileiros. E esses dados não servem para nada a não ser só o IBGE, porque nós temos o sigilo estatístico. Nós temos que zelar para o sigilo estatístico. Então, para usar a inteligência artificial, o que é a inteligência artificial? É o treinamento de máquinas. Mas a inteligência artificial que nós temos no Brasil está vinculada a empresas estrangeiras. Nós não podemos colocar os nossos dados na inteligência artificial porque esses dados serão utilizados por outros terceiros. Então, nós temos que ter a nossa inteligência artificial, que é a maneira soberana de a gente utilizar a inteligência artificial para os dados de uma instituição pública como o IBGE. E o terceiro elemento que nós estamos fazendo é, na verdade, nos apropriarmos, né, desenvolvermos mais a chamada ciência de dados, né, que é trabalhar com diferentes informações, produzindo melhores dados sobre acerca da realidade brasileira. Por exemplo, o IBGE, a partir dos dados da PNAD contínua, que é uma pesquisa amostral mensal, não é? Ou mesmo dos dados do censo, nós temos informações sobre o rendimento dos brasileiros. Os brasileiros declaram, quando perguntado, quanto é que ganha, etc. E com base nesses rendimentos, nós temos a escala do mais pobre ao mais rico e é possível medir o índice de desigualdade.
o índice Gini da desigualdade. Qual é a desigualdade no Brasil? Com base nos dados que o IBGE revela, que são dados muito precisos sobre o rendimento do trabalho, quanto a pessoa ganha no trabalho, ou até mesmo quanto ela recebe, se recebe um benefício social, uma pensão, uma aposentadoria, Bolsa Família, etc. Mas essas pesquisas, não somente no Brasil, mas no mundo todo, têm dificuldade, por exemplo, de capturar informações dos mais ricos, dos ganhos vinculados a ganhos financeiros, a renda da terra, o aluguel, o lucro. É muito difícil de capturar por esse tipo de pesquisa. Então, ao integrarmos, por exemplo, as informações referentes da Receita Federal, que tem as informações do imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física, com essas informações, não é, que nos permite ter acesso a dados que nós não conseguimos coletar com tanta precisão, como aluguel, como lucro, juros, etc., nos dá uma outra dimensão da desigualdade no Brasil. Então, a integração desses bancos de dados nos permite oferecer para os brasileiros, para os governos, para a sociedade em geral, informações ainda mais precisas sobre a realidade nacional. E esse é o esforço que nós estamos fazendo para preparar melhor as pesquisas no ano que vem e proximamente, mesmo sabendo que a eleição sempre tem uma tensão maior, não é? Mas nosso papel é mostrar que nós não estamos vinculados a um governo ou outro, nosso papel o IBGE é uma instituição de Estado. Passam governos, mas a instituição fica, já está completando 90 anos o IBGE e já responde por 2/3 do sistema estatístico nacional de todo o país. Ainda falando dos desafios e de todo esse trabalho, né, tão complexo do IBGE, vocês vão receber novos servidores, se não me engano, quase 900. Qual é o maior desafio para essas pessoas que estão entrando agora, principalmente já que a gente está nesses tempos de inteligência artificial? Tem que ter ali uma capacidade, alguma coisa assim a mais em relação àqueles que já foram contratados anteriormente? Muito importante essa sua pergunta, assim como as outras, mas nesse sentido de haver uma recuperação da instituição do IBGE, né? Infelizmente, a instituição havia passado quase 10 anos sem receber nenhum novo servidor, não houve concurso nesse sentido. E como toda instituição, não é um processo de envelhecimento da sua força de trabalho, uma parte vai podendo utilizar a aposentadoria, então a instituição vinha se ressentindo de uma diminuição da sua força de trabalho. E esse concurso nacional unificado realizado permitiu que o IBGE realizasse, então, o seu maior concurso da história. São 895 colegas que estão entrando no IBGE, gente muito qualificada, um dos concursos mais concorridos que a instituição fez. Para você ter uma ideia, foram mais de 2 milhões de inscritos para esse concurso nacional, que foi feito com várias instituições. E 45% desses que prestaram o concurso, fizeram concurso para o IBGE, que responde por 13% das vagas somente. Então foi muito concorrido, nós estamos muito felizes em receber os colegas. Então esse ingresso nos fortalecerá ainda mais, mas isso não significa dizer que nós não estaremos atualizando e, sobretudo, modernizando a instituição, porque nós precisamos fazer pesquisas mais ágeis, inclusive. Perceba, o censo demográfico realizado em 2022, não é? Nós estamos em 2025 e nós ainda não divulgamos todas as informações. Tá certo? 3 anos atrás, mas isso é demorado porque é muito trabalho a ser realizado. Mas hoje a sociedade tem pressa, ela quer saber informação mais imediata. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. E isso significa um debate muito sério a respeito do papel da soberania dos dados no nosso país. Porque enquanto o IBGE foi visitar 90 milhões de domicílios, fazer toda a pesquisa e sistematizar e acurar e passar as informações, ao final do dia de hoje, por exemplo, não é? As nossas informações que nós passamos através das redes sociais, né? Porque quando a gente entra na rede social, você tem que aceitar a política de privacidade que está lá. Se você não aceitar, você não entra. Mas lá está dito que ao entrar, todas as suas informações, suas mensagens, seus pagamentos, suas escolhas de vídeos, músicas, roteiros, todas as informações terminam sendo utilizadas por essas chamadas Big Techs, que tem muitas informações, às vezes mais informação que o governo brasileiro. Então essa é uma área que o IBGE precisa avançar e que o Brasil precisa ter, nosso modo de ver, é claro, uma perspectiva de soberania dos dados. Os dados têm que ser do Brasil, né? E por isso o nosso esforço de modernização para podermos estar a contento das demandas que a sociedade brasileira nos faz. Em relação ao censo, que eu acredito que seja a principal pesquisa feita pelo IBGE, o que o senhor acha que precisa ser revisto para o próximo, aí o censo de 2030, e o que pode ser mantido que deu muito certo?
Sim, nós precisamos, à luz, inclusive, do que está ocorrendo em outras experiências nacionais, o Brasil precisa avançar no uso da internet. Certo? Nós temos várias circunstâncias, não é, que se utiliza a internet praticamente para tudo, desde a declaração do imposto de renda, por exemplo, que vem inclusive já pré-preenchida caso a opção do brasileiro querer utilizar. Então nós temos que avançar mais no uso da internet, por exemplo. Tá certo? Isso nos reduziria custos, ganharia agilidade, favoreceria a exemplo de outros países. Tá certo? Nós utilizamos em 2022 a internet como um recurso, mas ela foi pouco, na verdade, adotada. Então nós precisamos avançar nisso. Mas precisamos avançar também na possibilidade de integrar diferentes bancos de dados, pois isso nos facilitaria muito a possibilidade de nós não precisarmos ir a todos os domicílios, por exemplo. O caso da Espanha. A Espanha não faz mais censo demográfico indo na casa das pessoas porque ela já tem a informação dos cadastros. Então temos que avançar nesse sentido, né? E ao mesmo tempo estarmos preparados com um questionário mais adequado, digamos assim, à realidade dos brasileiros, né? que permita manter a série histórica das informações do Brasil, mas também incorporando novas demandas que nós temos recebidos, né? E nem sempre a gente consegue acolher. Mas tudo isso vai depender se nós tivermos orçamento, recurso necessário, adequado para poder realizar esse censo, que eu acredito que deverá ser o melhor censo que o Brasil já realizou. Márcio Postman, presidente do IBGE e economista. Só porque o senhor gosta de estatística, vou te trazer um dado aqui agora, que esse é o nosso JR Entrevista de número 400. Foi um prazer ter o senhor aqui. Eu fico contente de participar dessa trajetória tão importante que vocês desenvolvem aqui, abrindo a discussão, tornando mais públicas as informações para que a sociedade possa crescer ainda mais. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada. O JR Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima.